E nós vamos dar continuidade ao texto bíblico que nós começamos a ler domingo passado, certo? Efésios capítulo 4, nós vamos ver a partir do verso 25. Efésios 4, 25, nós vamos até o finalzinho, que é o 32. Encontraram, meus irmãos? Vamos lá então. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Até aqui. Eu quero dar sequência à palavra que nós ministrávamos aqui no domingo passado. Eu quero dar continuidade a essa palavra. Ah, pastor, eu não estava aqui domingo passado. Não tem problema, querido. Nós fechamos, né, aquele sermão, né? E vamos iniciar um novo sermão, obviamente. Então fique descansado. Aliás, eu acho que está no YouTube, se eu não me engano. Eu tenho que falar com os irmãos da mídia aqui, né? A Sofia e a Anne, né? Que eu acho que já está no YouTube a mensagem da domingo passado, espero que sim. E aí, amados, nós falamos lá no verso 17 até o 24 sobre a necessidade de andar na verdade. Quem estava aqui lembra? Eu não vou repetir. E nós vamos voltar a falar sobre a mesma verdade, mas não apenas o andar, mas agora falar a verdade. Então o título da nossa ministração aqui nesta manhã é Fale a verdade. O domingo passado era ande na verdade. Amém, querido? Por que isso é tão importante nós falarmos e colocarmos a ênfase na verdade? Primeiro porque nós temos propósitos. Lembra? Nós somos promotores da paz, promotores da cura e manifestamos o reino de Deus. Agora, talvez alguém pense assim, por que isso o pastor insiste tanto nisso? Em primeiro lugar, escute bem, olhe para mim. Queridos irmãos, não é propósito da igreja, é propósito da vida. Porque nós precisamos entender, queridos, que como servos do Deus Altíssimo, nós temos alvos, nós sabemos o caminho que nós estamos caminhando, nós temos um propósito de vida, nós temos um objetivo pelos quais nós servimos a Deus. Ora, se nós não atentarmos para alvos ou propósitos que Deus estabelece para nós como seus servos e discípulos, queridos irmãos, nós somos uma presa fácil do diabo. Como assim? Sim, se você não entende, ou pelo menos não tem um plano ou um projeto espiritual divino de Deus para a sua vida, queridos irmãos, nós nos tornamos presas fáceis. Porque dos propósitos, vamos pensar em propósito, né? Um dos alvos e propósitos do diabo é fazer com que os servos de Deus não tenham identidade. E quando você não tem uma identidade muito firme cristã, você fica duvidando, será que eu sou um filho de Deus ou não sou? Será que eu tenho salvação ou não tenho? Será que, amados irmãos, a gente vive uma esquizofrenia se tu não tem certeza? Porque o Evangelho é certeza. O Evangelho é convicção. A palavra de Deus é a verdade que eu tanto tenho falado aqui nesses últimos sermões, queridos irmãos. O inimigo, ele faz com que as pessoas assistem cultos, saiam radiantes dos cultos, mas não tenham propósito. Não. Vão ali, tomam uma bênção, seguram uma bênção aqui, pegam uma bênção lá, né? Eu chamo de passe gospel, o nome disso, né? É um passe aqui, um passe acolá, né? E aí vai para casa, e deu, acabou. Porque o inimigo não se importa com que nós venhamos à igreja. Ele não se importa, desde que não haja comprometimento com a causa. Então, se as pessoas entram na igreja, assistem uma palavra e vão embora, não tem problema. O problema é quando alguém entendeu o Evangelho e assume um compromisso de ser discípulo de Jesus. Aí sim causa problema no inferno. Aí dá problema.
Queridos irmãos, o inimigo ele tem objetivos para que você tenha uma agenda totalmente cheia, lotada com as suas coisas, para que você não tenha tempo nenhum para dedicar, quem sabe, 1 hora da sua semana a Jesus Cristo, para que você não tenha tempo para se dedicar em ser servo, ser discípulo de Deus. Não, amado, não, nós não podemos, nós temos que responder positivamente ao que a palavra do Senhor nos ensina, em nome de Jesus. Amém, amados? Somos servos, temos alvos, temos propósitos. Eu tenho convicções e certeza que o objetivo do Senhor não é lhe abastecer com uma palavra e você vai para casa esgotar o que você recebeu da parte divina. Não, o propósito do Senhor é que você receba uma palavra, você seja abençoado, você seja curado, transformado, renovado, restaurado, para que ao sair desse lugar, você se comprometa com a causa e as pessoas vejam Jesus na sua vida. E muitos outros passam a crer em Cristo por sua causa. Em nome de Jesus, esse é o objetivo. Por isso, amado, nós precisamos responder positivamente a Cristo Jesus. Precisamos responder ao chamado de Deus. Precisamos responder ao propósito que Deus estabelece para mim, para você, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? No último domingo, na última mensagem, eu falava sobre a necessidade da caminhada da fé, da caminhada da verdade que nós estamos trilhando. E eu citei aqui algumas coisas a respeito de que a vida cristã, a vida com Deus, ela é maratona. Lembra que eu falei sobre isso? É maratona, querido. Não é 100 metros rasos, não é quem chega primeiro, não é isso. Mas é aquele que paulatinamente, sequencialmente, vai ter dias mais complicados, mais difíceis, mas você não para na corrida. Você continua. Ah, mas eu não estou correndo, os outros estão passando de mim, né? Ore a Deus, clame ao Senhor, tome as águas espirituais. Lembra que eu falei sobre isso? E continue a sua jornada, porque nós precisamos caminhar em nome do Senhor, como um cidadão digno do reino de Deus, do reino dos céus. Queridos irmãos, escute bem, preste atenção. Nós precisamos ser absorvidos pelo novo homem. Vou repetir, olha para mim aqui. Nós precisamos ser absorvidos pelo novo homem, que nós citávamos aqui domingo passado. Nós precisamos ser absorvidos por esta verdade da palavra de Deus, porque se nós não entendermos o Evangelho, nós nos tornamos essas presas que eu estava citando há pouco aqui, as presas fáceis de Satanás. Porque, queridos irmãos, escute, abra bem os teus ouvidos e o teu coração. Há muita gente ouvindo, mas não ouvindo. Ah, mas como assim? Já na época de Jesus era assim. Eles estão ouvindo com os ouvidos, mas não ouvem. Olham com os olhos, mas não veem. Lembra que Jesus falou sobre isso? Mas essa verdade, infelizmente, de Cristo não parou, continua. Porque você, como eu falei inicialmente, a gente percebe, isso é muito perceptível pelo mundo espiritual, né? Que há muitas pessoas que se assentam nas cadeiras, no nosso caso aqui, mas o coração não está aqui, fica distante, se distrai com uma situação aqui ou acolá. Isso. Chamando a atenção aqui, chamando a atenção lá também, né? Amados irmãos, por isso a necessidade de você realmente ficar bem atento com seus dois olhos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, a verdade do Evangelho. E eu quero dar sequência sobre isso, porque domingo passado eu falava sobre essa caminhada, sobre esse andar, mas hoje eu quero falar sobre o falar a verdade. Andar na verdade também é falar na verdade, ou falar a verdade, queridos irmãos, porque é só assim nós vamos ser transmissores de paz, transmissores da cura, e assim também manifestarmos o reino de Deus. Quando nós falamos a respeito disso, que nós precisamos ser absorvidos por estas coisas, amados, é porque eu creio, olhando para o texto que está aqui em questão, e eu vou começar a falar um pouco sobre isso, que nós precisamos aprender essa forma digna do Evangelho. Ou seja, a nossa fala é para edificar, é para abençoar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão nos ouvindo. É o que a Bíblia diz. Então, amados irmãos, indo na mesma sequência, vamos pensar assim, do que falávamos no domingo passado, indo na mesma sequência, o apóstolo Paulo, principalmente nesta carta de Efésios, ele coloca uma premissa e uma contradição logo em seguida. Vocês não façam isso, mas façam isso. Vocês não devem agir assim, mas devem agir assim. Vocês não devem proceder desse jeito, mas devem proceder desse jeito. E o texto vai continuar na mesma sequência
do apóstolo Paulo, falando então apenas para a igreja de Éfeso, mas para nós. Então a primeira verdade, queridos, é esta. Este primeiro falar a verdade, eu preciso entender qual é a causa e a consequência da ira e da mentira. Vou repetir. O primeiro falar a verdade é entender qual é a causa e a consequência da ira e da mentira. Veja comigo o verso 25. Não feche sua Bíblia, meu irmão. Nós vamos ler Bíblia, tá? Nós vamos falar aqui do texto. Então é importante que você fique com a Bíblia aberta no texto em questão aqui. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, amados, em detrimento da mentira, contra a mentira, há uma necessidade de falarmos a verdade. Ah, mas que coisa mais simples, né? E eu louvo a Deus porque a palavra de Deus é simples mesmo. Ela não é difícil. Não, ela é super fácil para que todos compreendam. Lembra que eu falei aqui a respeito do raciocínio, do conhecimento? Lembra que eu falava sobre isso no domingo passado, irmãos? Para que até o louco não erre o caminho. O caminho até o louco acerta. Não é, eu preciso ser um teólogo para entender a Bíblia. Negativo. Esse pensamento é maligno. Amado, você só precisa ter o coração disponível e aberto, que você entenda a palavra de Deus. Como assim, irmãos? Vamos falar a verdade, não vamos falar a mentira. Qual é o reflexo da mentira? Ora, aonde é que começa, escute bem, aonde começa o pronunciamento da verdade? O que a Bíblia diz? Fale cada um a verdade com o seu próximo. E aí eu fiquei pensando aqui, amado, no lugar onde começa a promoção da verdade. Aonde? Dentro de casa. É dentro de casa que começa a verdade. É ali nesse ambiente. Não, é lá. Não, é dentro de casa que começa a verdade. Porque às vezes, irmão, deixa eu falar aqui uma coisinha aqui, né? Depois você discute lá em casa com o seu cônjuge. Às vezes tem aqueles segredinhos de marido e mulher, né? Que marido não conta para mulher, que mulher não conta para marido. E eles ficam se acobertando ali, né? Enganando-se a si mesmo, não os outros. Infelizmente, mas é uma realidade, né? Eu tenho os meus segredos. Eu vejo até às vezes numa entrevista aqui colar, né? Não, mas ele tem os segredos dele, eu tenho os meus. Bom, quando eu leio o Evangelho a respeito de casamento, não é isso que a Bíblia me ensina. Nem no princípio de todas as coisas, não foi assim. Porque homem e mulher estavam nus. E quando a gente fala de nudez, não é porque os camaradas estavam peladão, também estavam, né? Mas não é nesse sentido, né? Quando falamos de nudez, eles não tinham que se envergonhar, é o que a Bíblia diz. Então eles eram nus, ou seja, eles eram despidos um para o outro. Eles falavam, Adão e Eva. Mas aí entrou, né, a fagulha do pecado. E aí os homens começaram a se esconder. Homens que eu digo no sentido genérico da palavra, viu, irmãos? O ser humano passou a se esconder atrás da moita, né, como diz o gaúcho. Porque se esconderam atrás de uma árvore, de um arbusto que havia no jardim. Desde lá o homem já se esconde atrás da moita, né? Veja como é interessante a palavra de Deus. Às vezes são filhos que não falam a verdade com seus pais, ou vice-versa, contam só metade, né? Só metade. E eu não vou entrar no mérito aqui querido, sobre isso, né? Mas quando vem o questionamento, peraí, vamos senta aí e nós vamos conversar esse negócio direito. Como é que... Não, está tudo resolvido. Não, está tudo quebrado. Mas, né? Para ele ou para ela, enfim, né? Está tudo resolvido. Queridos irmãos, o princípio que Paulo, ou melhor, a palavra de Deus nos ensina sobre falar a verdade é com o próximo. Nós precisamos aprender isso. Veja que o texto não para ali, né? É com o próximo, porque somos membros uns dos outros. Agora vai para a igreja. Se o pastor descobre isso, como se o pastor fosse Deus. Já passou por isso, irmão? Não diga amém, não levanta a mão, fica em silêncio agora, passou, para não passar vergonha aqui, né? Mas a gente já fez essas bobagens, não fez? Se o pastor fica sabendo, meu Deus do céu, como se fosse, né? O pastor fosse um acusador de todas as coisas. Acusador é diabo, viu, irmão? É diabo. Não, o pastor não é acusador, é tentando ser um facilitador. Mas as pessoas fazem isso, né? Aí vem um irmão numa situação difícil, complexa, sabe que está errado. Não vou falar nada. Depois vou arrumar até inimigo aí.
Olha, se você instruir o tolo, você vai arrumar um inimigo. Mas se você instruir o irmão, né, se você instruir o irmão, ele vai se tornar sábio. É o que a Bíblia diz, Provérbios. Nós temos que aprender a falar a verdade, né? Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Porque às vezes a gente gosta de falar a verdade para o outro, né? Mas não está muito a fim de ouvir a verdade. A recíproca é verdadeira, viu? Você fala a verdade, mas você tem que ouvir a verdade também. Porque tem gente que ouve e fica mordido, né? Fica chateado, fica todo mimimi, não quero mais ir na igreja. Falou a verdade, tem que estar aberto para ouvir a verdade. Você fala, mas você tem que ouvir também, em nome de Jesus. Amém, queridos? E a vida diária? Aqui é complicado, aqui é difícil. O patrão chega e diz o seguinte: tocou o telefone. Essa é clássica, né? Diz que eu não estou. Ele não está. Mas ele é o chefe, ele é o patrão. Mas não importa, mano, você fala a verdade. Você tem que falar a verdade, você tem que se pronunciar com a verdade, em nome de Jesus. Eu acho que, bom, o Mário sabe melhor do que eu, mas hoje tem um aplicativo lá, se não me engano, acho que é ChatGPT, né? Que hoje, né, o Renato também conhece. Que aí hoje você não precisa mais fazer trabalho de faculdade, né? Trabalho na escola. Bota lá uma meia dúzia de frases, joga no ChatGPT e sai lá, você tem o nome depois no final, que é um trabalho TCC pronto. Quem é que é o autor? Eu. Isso é uma vergonha, irmão. Isso não é verdade. Isso é mentira, não é seu. Isso é da inteligência artificial. Não é seu. Talvez no seminário aconteceu isso, né? Havia um abençoado no seminário, o cara vai se tornar pastor. O cara olhou assim, entregou o material. Cara, eu gostei da ideia desse autor. Agora, a partir disso aqui, tu pode fazer o teu trabalho. Porque a gente tem que ser um pouquinho mais assim, né? Mais flexível, né? Porque a vontade de dizer, caramba, poxa, se tu no seminário faz isso, meu, que pastor picareta que vai ser amanhã. Isso não é teu, tu botou teu nome, não é teu. Não? Louvado seja Deus pelo Google, né? Porque tu joga a frase no Google, já aparece quem é o autor dela, né? Queridos irmãos, os resultados dessa mentira. Alguém disse no mundo, né? Que a mentira tem perna curta, né? E a verdade aparece. Ou mais cedo ou mais tarde, mas ela vem. Ela vem. Pode ser, queridos irmãos, que falar a verdade hoje para você seja vergonhoso. Você vai passar por uma vergonha. Vai ficar um pouco descaracterizado, mas é só temporário, viu? Porque eu creio que quando nós falamos a verdade, inicialmente pode ser uma vergonha, mas depois vai ser glória e glória eterna. Aleluia! Vai ser. Inicialmente é ruim, é chato, mas depois, amado, eu preciso entender que o Senhor está reservando uma coroa de glória. Então vale a pena falar a verdade, passar vergonha hoje, para depois você desfrutar dessa presença. Aliás, a Bíblia diz o quê? Que o pai da mentira é quem? E o que o texto bíblico está falando aqui, irmão? Se você está com a Bíblia aberta, diz o quê? Lá no verso 27, nem deis lugar ao diabo. Ora, se ele, o bicho, né, é o pai da mentira, se eu estou mentindo, eu estou dando lugar ao diabo. Agora, olha que interessante, porque o texto no verso 26, né, diz assim, ó: irai-vos e não pequeis. Está comigo, irmão? Está comigo aí? Irai-vos e não pequeis. Sabe, querido, que esse sentimento de ira ou raiva, em outras traduções, né, ela faz parte das tuas emoções. Faz parte, não tem jeito, né? E deixa eu te falar uma coisa que você não sabia. Presta atenção. Quem criou os sentimentos do ser humano foi Deus. Vocês acharam que eu ia falar uma coisa absurda, né? Que nunca tinha escutado, né? Mas quem criou o sentimento do ser humano foi Deus. E você tem essa raiva, ou você tem essas iras de vez em quando, amado. E não tem jeito, tem dias que esse negócio sobe, ferra a cabeça da gente. É, não é? Mas a Bíblia diz para mim e para você que mesmo ela levantando a ira, a raiva, não deve praticar o pecado. Você não deve praticar o pecado em virtude da sua raiva, da sua ira. É um sentimento, não tem como ocultá-lo, ele está lá. Alguns até reprimem ele ao máximo que podem, depois explodem lá no hospital, né? Numa, sei lá, uma pressão alta, lá numa crise de ansiedade, numa loucura lá no hospício, sei lá onde. Outros não, outros despejam na frente de todo mundo, arruma um monte de gente inimiga, né? Mas está lá, tá todo mundo lá.
Querido, mas eu não posso deixar que a minha emoção dite as regras para mim. Eu não posso ser dominado por ela. Ela vem ou não vem? Vem. Mas eu não sou dominado por ela. Em nome de Jesus. É isso que a palavra do Senhor me ensina. Sabe por quê, amado? Preste atenção. Não foi um nem dois casamentos que já terminaram por causa de excesso de raiva. Não, foram vários. Não foram poucos os filhos que já mataram seus pais e vice-versa, por causa de excesso de raiva, excesso de ira. Amado, não é mais olho por olho, dente por dente. Mudou, isso é lei. Agora não é mais assim. Agora, se alguém te arrancar a capa, oferece também a túnica. Se alguém te bate na face direita, também oferece a tua esquerda. Esse é o Evangelho. Eu não deixo que a minha ira dite para minhas regras. Não, mas eu deixo que o Espírito Santo, que esse novo homem foi absorvido, conforme nós falamos no domingo passado, ele é que vai ditar as regras. É esse novo homem revestido do Espírito de Deus que vai dizer o que vamos e o que não vamos fazer. Em nome de Jesus, amados. Queridos irmãos, preste atenção. A soma da ira e da mentira, querido, a Bíblia fala aqui, bem claramente, a respeito de que o resultado é que haverá uma oportunidade, sim, de Satanás vir de alguma forma te tentar e achar um meio para te derrubar. Não fui eu que disse isso, a Bíblia diz no verso 27, não deis lugar. Ou seja, preste atenção, você está conectado à Bíblia, irmão? Se eu minto, se eu me iro ou tenho raiva, logo dou oportunidade ao diabo, dou lugar para ele. É isso que a Bíblia está dizendo. Não precisa ser muito intérprete, é só ler o texto. Se eu mentir e se eu der um excesso de raiva, lugar para o bicho fazer um estrago dele. E não é um nem dois que ele tem que derrubar diariamente, é muita gente. Por quê? Porque mentem, porque dão um excesso de raiva. A Bíblia está dizendo. Sabe, queridos, deixa eu te falar uma verdade aqui, amado. Olhe para o texto, por isso que eu digo, nós temos que falar a verdade, andar na verdade. Porque a verdade, ela dá toda a clareza do caminho para nós. É por isso que tem muita gente que tem dificuldade em ler a Bíblia. Porque o diabo sabe que quando você lê a Bíblia e ela entrar dentro de você, ele perde espaço, ele perde lugar, ele perde vez. Ele perde. Olha que interessante. Jesus está 40 dias jejuando. Lembra do episódio? Quem não leu na Bíblia, pelo menos assistiu no filme, Está lá 40 dias e de repente no 40º dia a Bíblia diz assim, depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome. Quem é que apareceu? O capeta. Não foi o padeiro. Porque fome é uma necessidade. Fome é uma necessidade básica do ser humano. Fome é uma coisa totalmente comum do ser humano. E ele vem na hora exata para suprir uma necessidade. Parece pão, mas não é pedra. Porque nem isso o bicho é capaz de entregar para um servo de Deus. Pão ele não entrega, pedra sim. E ainda pede que você faça alguma coisa em favor das pedras. Transforme esta pedra em pão. Porque pão mesmo ele não pode fazer. Pão mesmo ele não consegue fazer. Por quê? Porque Jesus é o pão vivo. Amém. Aleluia. Mas na hora da vulnerabilidade que ele aparece, ele se apresenta para te oferecer uma pedra no lugar do pão. Para te oferecer subir no pináculo do templo e se derrubar lá para baixo. Mas veja que ele não oferece pão, ele não oferece conforto, não oferece sossego, nada disso. Mas ele vem na hora mais vulnerável do ser humano para dizer ao ser humano: transforma essa pedra aqui, pega essa. Olha, você está com um problema financeiro? Só um pouquinho. Verso 28, Verso 28 nos explica isso. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Eu não sou ladrão, eu sei que não és ladrão, eu tenho convicção disso. Mas uma das coisas na hora da tentação que a mentira e a ira faz é defraudar. É roubar. Não roubar questões monetárias, mas coisas muito simples. Por exemplo, eu tinha um processo contra a Claro Telefonia. E eu coloquei a Claro na justiça por uma questão óbvia. O atendente me disse: põe na justiça que tu ganha a causa. Eu disse: então vou fazer, já que o atendente está me dizendo que eu vou fazer. Foi muito interessante porque eles me cobraram 2 vezes, coisa que não acontece, mas nunca acontece isso. Me cobraram 2 vezes e era alto, o valor era R$240, eu não tinha, eu já tinha pago, tinha ali as provas e veio a conta e disse: você paga de novo, tá? E depois você reclama na justiça. Eu disse: não tenho dinheiro, não, mas tem que dar um jeito. Então é o seguinte,
vai e reclama, tá, me dá os números aí dos protocolos, tudo aí que eu vou reclamar mesmo. Paguei 2 vezes a mesma conta, R$ 480, né, sem ter o dinheiro. E eu fui mesmo, fui reclamar na justiça. Peguei o horário do trabalho, peguei o ônibus, peguei o ticket de estacionamento, melhor dizendo, botei tudo na conta. Botei tudo. No final da obra, né, resumo da ópera, né? Com toda a perda de tempo, de sair de trabalho, de ir no PROCON, de ir nas penas causas, deu R$ 609. Eu quero, porque aí o advogado me orientou, isso aí é débito em dobro, viu? A lei diz que quando você paga duplicadamente a mesma conta, viu, irmão? Fique sabendo, viu? O advogado falou, tu pode ser ressarcido 2 vezes. É 240, ressarcido 480, que a lei exige. R$ 609. Cheguei lá, me sentei, lá em Porto Alegre. Sentei lá, né, nas pequenas causas. Aí eu só chamava, né? Processo da Vivo, processo da Clara, processo da TIM, processo da Oi. Tinha uma galera lá, né? E eu lembro que eu sentou um camarada do meu lado, e aí começou a conversar, e ele disse assim pra mim, pede 2.000. Pede 2.000 que eles vão fazer um acordo contigo, vai chegar nos 1.000. É isso aí, lancei hipótese na justiça, e essa é a 7ª vez que eu já boto. E eu disse assim pra ele, eu só quero o que é meu, eu não quero nada do que é meu. Não, mas pede que eles vão te dar R$ 1.000. Pede 2 que te dão 1.000. Se eu não quero, eu quero 609. Não quero 610, nem 8, eu quero 9. E eu sentei a mesa e disse, quanto quer que o senhor, tá aqui as notas, tá aqui as contas, tá aqui tudo legal, 609. Tá bom, uma hora, assim aqui. Eu disse, nossa, cara, bem que o cara tinha falado, pode dar 2.000, os caras vão pagar 1.000. Mas eu podia ter entrado na conta dele, né? Bom, 400 pila a mais, né? Já fazia o churrasco, né? Já pegava conta a conta. Mas, amado, a pergunta é meu? Não. Não é meu. Não é meu. É fácil pagar imposto para governo corrupto? Não. Mas não é seu direito reter ou não pagar ou sonegar impostos. Não é seu direito. Ah, mas o governo é corrupto, eu sei. Mas não é o meu dever dizer porque é corrupto, eu também me torno negativo. Nós vamos continuar falando a verdade, nós vamos continuar andando na verdade, nós vamos continuar fazendo as coisas verdadeiras, em nome do Senhor. Mas tem um monte de gente que não está fazendo, pastor, o problema é deles, com o Senhor mais tarde. Mas o seu e o meu dever é pagar as contas, é pagar os impostos, é cobrir todas as coisas e não roubar, e não reter, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós andamos na verdade, nós também falamos, agimos com verdade. Segundo lugar, fale a verdade. Segundo, bom, o primeiro era o resultado da mentira e da ira. O segundo é edifique e abençoe em nome do Senhor. Qual é o nosso propósito? Paz, cura e manifestação no reino de Deus. Como é que nós manifestamos isso? Como é que nós procedemos para essa finalidade? Diz o verso 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra, olha eu falo, palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. Verso 29, querido. Querido, o que é uma palavra torpe, né? São palavras sujas mesmo, de baixo calão, né? São palavras que não são utilizadas por pessoas educadas, não são utilizadas. Não. Pessoas decentes e que têm um pouquinho de moral não usam as palavras torpes para falar de maneira nenhuma, né? Não é assim que nós aprendemos no Evangelho. Queridos irmãos, quando quiser escapar aquela palavra torpe, né, dos seus lábios, né, vai, calma lá, em seu lugar. O que Jesus faria nesse momento? Pense sobre isso, né? Calma lá. O que Jesus faria no meu lugar? Qual seria o procedimento dele agora? Como é que ele ia agir? Até tem um livro muito lindo, muito bonito, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Afinal de contas, nós estamos falando de quê? De ser discípulos de Jesus. Ora, eu tenho certeza, pelo menos olhando o Evangelho, que não teve um momento em que Jesus usou uma palavra torpe para se referir ou para se comunicar com alguém. Nenhuma vez ele usou algum tipo de expressão, né, que pudesse de alguma forma usar uma palavra de baixo calão para se referir a alguém. Não. Escute uma verdade aqui, queridos, em nome de Jesus. A maneira que você e eu expressamos as palavras, que nós a comunicamos, eu preciso entender que também é a maneira como Cristo está falando através de mim. Eu vou repetir. A maneira que você se comunica, que você fala,
A maneira que você expressa também é a expressão de Jesus através da sua vida. Pense sobre isso. O cristão, ele é diferente do mundo. E de novo, lembra que eu falei domingo passado sobre o evangeliquez, né? Que é uma linguagem própria do crente, né? Que ninguém entende, só o crente entende, né? Fogo de Deus, pá, cara, tá louco? Lembra da igreja que eu citei aqui, né? Paixão, fogo e glória. Paixão tudo bem, né? Mulherada, né? A pegação. Fogo, glória, nada a ver, né? Queridos irmãos, não é esse evangeliquez, não é esse, não é. Mas quando o cristão fala diferente do mundo, amado, ele usa as mesmas palavras que o mundo usa. Porém, quando ele fala, ele transmite brandura, suavidade, ele transmite clareza, firmeza, não fica titubeando, ele é certo no que ele está dizendo. É isso, amado, é a mesma palavra, né? Amém ou não amém? Amém. Vamos fazer agora, o patrão pede um projeto lá, né? Pedirei ao Rei dos céus e da glória que envie um projeto. Não, amado, cara louco, um crente fanático incomodando aqui na empresa. É ou não é? Não. Opa. Não, querido, não é isso não. Mas você tem uma questão que é diferente de todos os demais. Qual é o prazo? 5 dias. Em 5 dias vai estar na sua mesa. Por quê? Porque nós temos o Senhor que nos ajuda. Nós temos Deus que é sobre nós. Nós temos Cristo que nos orienta. Por isso, amado, nós utilizamos as mesmas palavras que o mundo utiliza, mas utilizamos com brandura, com suavidade, com clareza, com firmeza e com paz. Segundo, falar a verdade não entristece o Espírito Santo. Se você está com a Bíblia aberta, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como assim, amado? Será que... Escute bem aqui, vamos lá, presta atenção. Será que você e eu, seres humanos falíveis, pequenos, temos a capacidade e o poder de transmitir, ou de entristecer o Espírito Santo? Será isso possível, queridos? Bom, se você está lendo a Bíblia aí, e eu também, acredito que sim, desde que nós falávamos aqui no domingo passado, a respeito de andar na verdade, é possível sim que os nossos procedimentos, que a maneira como andamos, a maneira que vivemos, as palavras que usamos, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Preste atenção, fale a verdade. Qual é o tópico aqui? Fale a verdade, edifique e abençoe. Vou repetir, olha para mim. Fale a verdade, edifique e abençoe. Vou dar um exemplo bem prático aqui, irmãos, nesse sentido, muito prático. A Bíblia nos manda que quando nós vamos usar das palavras, que não são palavras torpes, mas para a edificação. E sabe como é que nós entristecemos o Espírito? Nós, discípulos de Jesus. É que quando nós estamos num ambiente que nós deveríamos transformar o ambiente por uma palavra, abençoar aquele lugar, chamar a atenção para a verdade, de repente, nos calamos, não falamos nada, deixa assim, deixa quieto. Não é comigo, nem vou me meter, você vai dar confusão, né? Está escrito que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Está escrito em algum lugar que não é na Bíblia, mas tudo bem. Amados irmãos, nós, quando não nos pronunciamos, quando nós não falamos ali, nós estamos consentindo com o que está acontecendo. Nós estamos dando ok, é isso mesmo. Nós estamos dando ok para isso. Simples assim. Ora, deixa eles lá, eles fazem a deles, eu faço a nossa aqui, e vamos seguir o baile que não dá nada. Não, amado, não é isso que a Bíblia, né, diz. Querido, escute bem, você é uma voz profética, você é a trombeta de Deus. Amém. Se você se cala, querido, você está consentindo. Você não está edificando, você não está abençoando, você não está fazendo nada. E não é assim, olha, assim diz o Senhor, você vai morrer. Não, essa palavra também não abençoa em nada, arruma inimigos. Olha, mas a Bíblia diz, olha, sobre esse assunto, a Bíblia diz. Sobre essa questão, a palavra do Senhor diz. Por isso a necessidade da verdade. Por isso que é falar a verdade, não é falar a sua verdade. Porque senão é o seguinte, vai ser uma guerra de verdades, né? Cada um tem a sua. Vai ser uma guerra das verdades. Eu tenho a minha, né? O Bento tem a dele,
E assim vai, né? Vai na terra dele, então a gente fica guerreando sobre cada um com a sua verdade, amado. A verdade que a palavra diz, ponto final. Se os homens não querem obedecer, bom, aí é uma opção deles. Mas eu me pronuncio em favor da verdade, em nome de Jesus. É isso que deve ser a nossa postura, irmãos, em nome de Jesus. Essa semana foi uma coisa muito engraçada, na verdade, muito engraçada. Eu estava acompanhando aí as notícias do mundo gospel, né, irmão? A gente tem que informar, né? Então eu assisto tudo, assisto qualquer coisa. Não, qualquer coisa não, assisto tudo. Tudo que é listo. E aí o pessoal estava meio revoltado, né? Na música gospel, quem ganhou o prêmio lá do Multishow, o prêmio lá, não sei o que, foi o Kleber Lucas e o Caetano Veloso. O povo estava revoltado demais. Não sei se alguém viu, né? Porque pegaram um pastor mundano, né? Literalmente, né? Foi uma bênção um dia, mas hoje é um desviado da palavra de Deus, pega o cara mundano para dar o prêmio gospel. Eu pensei, cara, eles estavam muito revoltados com isso. Por quê? Porque esse gospel aí não nos representa de maneira nenhuma. Por quê? Pega um camarada que é macumbeiro, vai para a terreira, né, prega no evangelho, faz qualquer negócio. Depois pega um cara declaradamente mundano e dá um prêmio evangélico. Mas é claro, né, Rede Globo não tem muito o que se esperar, né? É isso mesmo, né? Mas o fato é isso. Parece crente, mas não tem nada a ver com crente. E o povo estava revoltado com isso, né? Alguns, nem todos. Alguns até deram aplausos ao pastor Kleber Lucas, que não representa em nada o mundo cristão. Nada, absolutamente nada, né? Outros estavam revoltados com as declarações da Priscila Alcântara também. Revoltados, né? Ela vai para o podcast e disse: eu estava presa, agora eu sou livre. Agora ela está presa. Ela estava livre no evangelho, agora se prendeu. E aí vem alguns pastores dizendo: não, ela que o evangelho não me dá direito, né, de julgar ninguém. Bom, mas então não é a mesma Bíblia que eu estou usando, é uma outra Bíblia. Porque a Bíblia diz que não tem ninguém que julgue as causas de vocês, hein? Tem um outro evangelho que não é o mesmo que a gente está lendo. Mas aí os caras estão aí, né? Não pode se queimar com a mídia, né? Não pode se queimar, senão eu estou perto de seguidor. Amados, seja seguidor de Jesus Cristo. Preste atenção em quem você ouve por aí, viu? Preste muita atenção em quem você está bebendo, que fonte você bebe durante a semana, lá no YouTube, lá no Facebook, não sei. Preste atenção, porque tem muita gente comprometida em like, tem muita gente comprometida em ter seguidores na rede social, mas não estão comprometidos com a verdade do Evangelho. Preste atenção nisso, tome cuidado, em nome do Senhor, com isso, amado. Nós somos uma voz profética desse tempo. Nós temos que literalmente ser a trombeta de Deus bradando nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Terceiro lugar, o que é falar a verdade? É ser tomado, é ser cheio da verdade. Só que falar a verdade com a letra minúscula, a verdade, mas ser tomado da verdade da letra maiúscula. Lembra que eu falava do espírito do homem, o espírito de Deus, no passado? Pois bem, aqui é a mesma coisa. Porque se você está com a Bíblia aberta, no verso 31 diz assim, estamos quase acabando, fiquem tranquilos aí: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Olha que interessante que a Bíblia está falando. De novo, não faça isso, mas faça aquilo. Então, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Eu até peguei uma outra tradução, a Nova Versão Transformadora. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas, calúnia e todo tipo de maldade. Está na Nova Versão Transformadora, verso 31. Queridos irmãos, essa lista apresenta para nós literalmente uma hostilidade que, ao pronunciar ou a receber essas palavras, você sai angustiado, você sai com dores de alma, você sai com crises de ansiedade, se você fala e se você recebe essas palavras do capítulo, do verso 31 aqui. Você está comigo aqui, irmão? Amém. O que então nós devemos fazer? Deixe para trás, livrem-se disso. Não sejam transmissores do que está escrito no verso 31. É isso que a Bíblia está nos apresentando. Sabe por quê? Porque você ficará angustiado, você ficará depressivo ou ansioso, você ficará mal, você vai ficar. Ah, mas eu te falei, mas depois vai para casa. Puxa, mas eu falei de uma forma tão árdua, né? Tão difícil, tão ruim, né? Falei de uma forma que, poxa, é a verdade, mas falei, não é assim que se fala. Não é isso que a Bíblia diz para fazer. Então, o que nós devemos fazer? Não faça isso, o 31, para fazer o quê? 32. Está com a Bíblia aberta, irmão? Olha lá, 32.
Antes, de novo, né? Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esta lista do apóstolo Paulo, a primeira apresenta dores, muita dor, mas essa segunda apresenta cura, apresenta alívio, apresenta bênçãos, apresenta restauração, apresenta edificação. E aí nós conseguimos fluir no propósito divino, no propósito do Senhor. O que você quer fazer, irmão? Nós vamos encerrar aqui esta manhã, mas a pergunta é: o que você quer fazer? Como é que você quer falar? Como é que você quer andar a partir das verdades da palavra de Deus? Para encerrar, eu quero que você leia comigo, abra sua Bíblia e nós vamos encerrar nesse texto. Salmo de número 32. São 11 versos, mas eu quero muito a sua atenção agora, por favor, para nós orarmos aqui. Salmo de número 32. Com base nesse texto nós vamos encerrar orando ao Senhor. A Bíblia diz assim no 32, verso 1 até o verso 11: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não magoa. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Amém, amado? Vamos orar? Por quê? Orar pelo quê, pastor? Preste atenção. O que nós vamos orar? Quando nós deixamos, olha aqui para mim, quando nós deixamos a mentira tomar conta, a raiva, a ira, quando nós falamos, como diz o texto bíblico aqui, né? Cólera, né? Raiva, né? Com amargura, quando nós pronunciamos uma palavra, né? Com gritarias, mentiras, blasfêmias, queridos irmãos, isso é um câncer dentro do coração da alma. O coração da alma é um câncer. Aquilo vai te terminando, você parece que não esquece, puxa, aquilo que eu falei, ou aquilo que eu recebi, aquilo que eu disse, ou aquilo que eu ouvi, e aquilo se torna um câncer, literalmente, que a Bíblia está falando que enquanto Davi estava ali, segurando o que ele fez com Batseba, a Bíblia diz que os seus ossos envelheceram. Claro que é uma figura de linguagem, mas ele está dizendo o seguinte: era uma agonia que até a minha força, o meu vigor se terminou. Você já passou dias assim, irmão, que depois de uma palavra dura, ou você expressou, ou você recebeu, não dá vontade de levantar no outro dia da cama? Já passou por isso? É horrível. Quando você passa por uma afronta grande, ou você dá, ou você recebe, parece que você fica terminado, é um nocaute, você fica derrubado. A Bíblia está falando que isso é o envelhecer dos ossos, isso é o que termina o vigor. Por quê? Porque foi uma palavra caluniosa, mentirosa, que a gente expressou, ou que recebeu. E essas coisas, se não forem confessadas, ela vai causando em nós essas dores tremendas. Ah, mas eu não fiz nada, pastor, foi ele que começou. Mas quem é que está sofrendo? Quem é que está sofrendo? A pergunta é essa. Porque se você está sofrendo, eu me levanto. Ou seja, vou oferecer o outro lado agora.
Bom, é a verdade da palavra. Ah, mas é ruim, né? Mas é o que a Bíblia diz. Sabe por quê, querido? Porque quando você anda na verdade, a verdade é libertadora. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma liberdade, não, amado, é fato. Por isso é o fale a verdade. Ande na verdade. Ah, mas eu não fiz nada. Pois então, quem está sofrendo, então vá lá, arrume. E não é arrumar assim, olha, vou te falar uma coisa, viu? Eu vou falar um negócio pra ti, tá? Mas olha só que o pastor mandou, porque vontade que eu tenho. Ih, cara, não faça isso. Nem vai, porque o Espírito Santo não falou com você ainda. Você continua no velho homem, você continua na carne, então não faça. Mas você tem que chegar lá e dizer, né? Ana, eu sei que aquela palavra que você falou para mim, talvez você não faz ideia, mas me machucou, me doeu algo. Mas eu estou aqui para liberar perdão, porque eu não quero dormir desse jeito. Não se ponha o sol sobre a vossa. Não é o que está escrito aqui? Eu não vou dormir com problema, eu vou resolver esse negócio em nome de Jesus. Queridos irmãos, Deus quer curar seu povo, Deus quer curar sua igreja. Eu lembro de um momento que foi muito engraçado, porque eu acho que assim, de certa forma, né? Claro que quem conhece mesmo a gente é a família, né? A esposa, os filhos conhecem a gente. Mas eu tenho muita dificuldade de ficar guardando coisas, guardar rancor, guardar. Não gosto. E um dia eu lembro que eu expressei umas palavras difíceis, não foram duras, elas foram reais, mas foi difícil falar aquilo para defender uma outra pessoa. E depois eu disse para a Dani, puxa, como eu me arrependo de ter dito. Mas é que a pessoa era uma viúva, precisava de uma ajuda, o outro não era um cara mais, né, mais cheio de vigor. Aí eu disse assim, ó, Tchê, é o seguinte, a gente é novo, a gente se recupera, então eu vou te dar sabor do ar, e depois tu te levanta nessa coisa de poeira e vai. Mas me doeu falar. E eu lembro que eu fui para um congresso, e aquilo me incomodou minha alma, eu não conseguia ficar quieto no congresso. Aí eu pedi para a telefonista, eu preciso fazer uma ligação fora do estado. Foram 15 minutos de um perdão, me humilhando, R$40 você. Aí eu disse, Senhor, coisa boa, eu terminei a ligação. Ele disse, Gerson, querido, fica em paz aí, irmão. Tu falou, é difícil ouvir isso. Não, mas é que a pessoa, uma viúva, não tinha, estava ali desesperada, e eu, né? Ah, mas foi libertador, aquilo foi cura para o meu coração. Eu voltei para o congresso e recebi de Deus. Mas enquanto eu estava ali, né? O que eu falei pro cara? O que eu falei pro cara? Poxa, eu quero ter falado. Veja que não foi ele que me ofendeu, fui eu que levei a palavra um pouco mais forte, mais dura. E aquilo me incomodou ao extremo. Mas quando eu fui lá, liguei, estava longe, né? Liguei, foi restaurador, foi libertador para a minha vida. Recebi de Deus no congresso. Amado, e você? O que você quer fazer? Vamos ficar em pé? Vamos lá? Seus irmãos, por favor, você cantar aqui uma última canção, suavemente. Bíblia Sagrada não é livro de receita, viu, irmãos? Bíblia Sagrada é para cumprir, para viver. A palavra de Deus é para ser vivida. Por que eu brinco que o livro de receita é diferente? Porque a gente olha aqueles ingredientes tudo caro, né? Nunca vai fazer, que é muito caro, guarda lá, não, deixa lá. Não, Bíblia é para viver, para você viver a Bíblia, viver a palavra de Deus. Se foi você que recebeu a palavra mais dura, mais forte, se foi você que recebeu essa palavra, amado, eu quero te dizer que hoje Jesus vem com a cura e a restauração. Mas você deve ir lá no ofensor e dizer para ele, eu quero liberar perdão, porque eu não quero mais dormir com esse problema. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Amém? Vamos fazer isso? Não, pastor, fui eu é que falei, que nem meu caso aqui, né? Fui eu que disse algumas palavras que foram um pouco mais pesadas. Amado, se você está incomodado com essas palavras, se você está incomodado com o que você disse, arrume. Você que se incomodou, está incomodado com a palavra que você falou, vai lá. Irmão, baixa um pouquinho mais aí, tá? Irmão, fulano, né? Esposa, filho, não sei, tio, tia, sobrinho, sei lá, né? Você sabe. Eu falei meio duro contigo. Não, capaz, não, falei que está me incomodando. Quando você sente a inquietação na alma, amado, pense no seguinte, esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito de Deus. Ele está dizendo para você o que você deve fazer. Então, amado, eu quero te dizer de novo,
Você está num ambiente de cura aqui. Você está num ambiente de libertação. Você está num ambiente da verdade. Você está num ambiente profético aqui essa manhã. Não vá para casa pensando, nossa, é muito legal essas coisas todas que o pastor falou. Não, não é muito legal, não. Não, não. É verdade da palavra de Deus para que eu viva, para que você viva. Em nome do Senhor. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo tu és. O que o Senhor está trazendo, querido, que você precisa professar, faça. Não fique retendo. Vamos. Ouvindo essa canção, querido, eu quero te convidar a você trazer isso ao Senhor, trazer isso aos teus lábios, em nome de Jesus. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Palavras
palavras de calúnia, de dor, de morte, para trazer palavras duras para você, não ao contrário. Eu vim aqui nessa manhã, nesse dia, nessa hora, para te dizer que a palavra que sai dos meus lábios são palavras que edificam, são palavras que abençoam, são palavras que atendem à necessidade, porque é essa verdade da palavra que sai, aleluia, dos meus lábios, do meu coração. Eu te convido nessa manhã, querido, a não ficar privando a ação do Espírito Santo, mas ao contrário, a você dar liberdade para o Espírito Santo agir, falar, fazer, executar. Você sabe quem são as pessoas que você falou e ofendeu, que você recebeu uma palavra de ofensa e foi uma palavra caluniosa? Pois bem, essas pessoas o Senhor está dizendo: o Senhor te cura, vai lá, aleluia. O Senhor encoraja o coração desencorajado, anima o coração desanimado, restaura o coração que foi ferido. Deus levanta aquele que está caído e não sente forças nem mais vigor. Senhor, eu te peço isso nessa manhã em nome de Jesus, para que nós possamos ser discípulos autênticos do Senhor, a ponto de chegar para os ofensores e dizer: Senhor, não lhes imputes este pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Aleluia. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira. Você ser discípulo, é ser usado do jeito que Deus quer, da maneira de Deus, do jeito do Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Senhor, nos encoraja, anima o nosso coração, nos fortaleça, Senhor, nesta semana. Aquilo que Teu Espírito nos ministrou, que a gente seja capaz de cumprir, capaz, ó Deus amado, de executar. Sim, Deus, se são pessoas, se foi uma família inteira, se foi alguém próximo, um parente próximo, nos encoraja, Jesus, através do Teu Espírito Santo. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana em Tua presença, uma semana debaixo da unção do Teu Espírito, e que nós possamos, ó Deus amado, realmente caminhar na verdade, viver a verdade, andar na verdade, falar a verdade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam hoje e para sempre com a igreja, e a igreja do Senhor diz: Amém. Deus abençoe aos nossos irmãos que nos visitaram. Eu acho que já pegaram o nome ali, né? Senão o Raul e a Jenny vão escolher o nome de vocês que nos visitaram hoje, para você aí acompanhar a nossa programação semanal. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada. Não sai correndo, viu, irmão?